Então já vamos avisar logo, se você não assistiu o último filme, o Ascensão Skywalker... Não, eu me deu raiva. Skywalker. Olá, gente, eu sou o Victor. Eu sou o Bruno. Nós somos Identidade Intelectual. E hoje nós vamos falar sobre Star Wars, Ascensão Skywalker. Então, se você não assistiu ainda, cuidado, esse vídeo vai ter spoiler. E melhor, se você não assistiu nenhum filme da franquia, vai ter spoiler. Come with me to the dark side. Primeiro a gente vai contar um pouco sobre a nossa história com Star Wars, né? Como que a gente conheceu, como que a gente teve esse apego aí pelos filmes e pela franquia. Sim. Eu confesso que eu demorei muito tempo pra assistir. Eu sempre conheci porque o meu tio assistia, então eu via ele assistindo na TVA o Star Wars e eu falava, isso é legal, mas não sei, não me convence muito. Meu primo insistiu muito que eu assistisse e eu nunca consegui. Eu vi as várias formas que tem de se assistir, o modo machete, o modo não sei o que lá, que você assiste de determinadas formas, por ordem cronológica, por ordem de lançamento, que você ignora o primeiro filme e pula pro segundo, enfim. Eu assisti depois de muito tempo com o Bruno fez com que eu assistisse, né? Eu assisti então... Na ordem de lançamento. Na ordem de lançamento, eu gostei muito, confesso que assim, eu não sou um fã assíduo de Star Wars, não sou, mas eu tenho um apego e eu consigo entender muitas das coisas que são características do Star Wars, que às vezes eu vejo pessoas que se dizem fã criticando, e eu falo, poxa, mas não faz sentido, porque isso tem em todos os filmes, e às vezes, mesmo sendo bobo, é uma característica que já é do Star Wars, né? Então você não tem como você ignorar isso ou você dizer assim, não era pra ter isso, porque é pra ter, já virou um arco deles, né? Eu sempre gostei de Star Wars, eu assisti Star Wars desde criança, mas eu tinha uma memória muito fraca com Star Wars. Eu lembro que eu tinha uma ligação muito forte com essa questão do Darth Vader, quem era o mito do Darth Vader, mas eu fui realmente ter apego à saga depois da fase adulta. Quando eu tava com uns 18 anos, que eu fui realmente assistir, eu já tenho 33, então tem bastante tempo, e eu fui assistir o Star Wars, e eu gostei, e eu me encantei por aqueles personagens, e eu comprei a história. E a minha ligação com Star Wars é essa, porque eu assisti na ordem de lançamento, né? Eu vi os 3 primeiros antigos, depois eu vi aquela trilogia dos anos 2000, e agora a gente tá encerrando aí com essa trilogia nova sobre o comando da Disney, né? E eu tenho uma ligação muito forte, eu gosto muito de Star Wars, amo meu sono, eu choro, eu amo. E a gente já tivemos alguns debates aí acerca de Star Wars, eu mudei um pouquinho a opinião a respeito de algumas coisas, ele mudou a dele a respeito de outras. Sim. Mas a Star Wars, ele é um marco importantíssimo para a cultura pop, para a cultura cinematográfica, para o cinema como um todo. Toda a questão cultural, histórica que existe em torno de Star Wars é algo que, independente de você gostar ou não, tem que admitir que realmente foi algo importante, fundamental para a indústria, né? Tem que existir um respeito pelo Star Wars, né? Porque Sim. Ele inovou em muitas coisas, né? Sim. E ele trouxe muito forte essa questão da fantasia e da ficção científica para o cinema e para as pessoas valorizarem isso, né? A gente Sim. viu até todo mundo já deve saber, né? Uma reportagem que qual que é o personagem? É o Palpatine, né? Sim. É o Palpatine, o ator que faz o Palpatine, ele fala assim, ele mandava cartas, né? Não foi o Palpatine, foi o Obi-Wan. O Obi-Wan, né? É verdade, o Obi-Wan. Mandava cartas pra alguém da direção do filme, né? George Lucas. Falando assim que ele achava muito cômico muitas coisas que ele fazia. E aí, quando você vê um ator falando isso, você fala, nossa, mas que desrespeito. Mas tem que lembrar que na época que ele gravou esse filme, não existia esse respeito que tem hoje. Não existia essa tradição em fazer filmes Sim. de ficção científica em larga escala como foi feito com o primeiro Star Wars, né? E você não entendia esse respeito, né? Sim. É quase a mesma pegada dos quadrinhos, né? Isso. Antes da Marvel, talvez no cinema, alguns filmes você tinha ali alguns filmes de quadrinho, mas não tinha todo esse respeito, não era venerado da forma que é hoje. Sim. Quando a gente pega aí o Star Wars, a gente começa a olhar essa nova trilogia. Acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre como que surgiu a ideia de fazer essa nova trilogia, né? Sim. Teve aquela trilogia lá das décadas de 70, 80, que é a clássica, que todo mundo ama e tudo mais. Aí depois nos anos 2000, o George Lucas voltou com essa ideia, 99, 2000, né? De lançar uma nova trilogia para contar a história do Darth Vader. Todo mundo tá avisado, tem spoiler, né? Então assim, vai ter spoiler. Se você não quer tomar spoiler, inclusive eu aconselho, se vocês quiserem assistir em ordem cronológica, eu prefiro assistir primeiro os 3 filmes que contam a história do Darth Vader e depois os 3 filmes que foram lançados na década de 70 e 80. Existe
é como se fosse um Origins, né? A história do Darth Vader. É como se fosse essa moda que teve de fazer filmes Origins aí há uns anos atrás. Verdade. Mas assim, essa primeira franquia do Star Wars aí que conta a história do Darth Vader, que muita gente critica, não é bom, é ruim, ai, vamos ignorar, não vamos ignorar. Como trilogia, como história, vale a pena você assistir. Independente se você gostar de algumas coisas ou não, não é porque a gente gosta que a gente vai falar ou vai proteger. É claro que a gente gosta, acaba tendo aquele apego emocionante e acaba defendendo mais um pouquinho, né? Você ignora algumas coisas quando você gosta de algo, né? Exatamente. Você até sabe que é ruim, mas você fala, poxa, mas a história em si é tão boa Sim. que esses pequenos defeitos assim você ignora. Sim. Então a franquia aí que conta a história do Darth Vader, esses 3 primeiros filmes, episódio 1, 2 e 3, são filmes bons, tem alguns problemas sim, mas se você tem interesse em conhecer mais a história do Darth Vader, vale a pena assistir. Sabe que é incomodado com algumas coisas, o George Lucas não sabe escrever política, então é um pouco estranho. Mas ao mesmo tempo que ele não sabe escrever política, quando você conhece Star Wars, você sabe que é muito importante a política dentro do Star Wars. Sim. Porque sim. a gente viu coisas assim que pessoas falando assim, tipo, mas não tinha que ter política, tinha que ser só fantasia, mas não faz sentido com a história de Star Wars, sim. né? Política faz parte da história de Star Wars. Exatamente. Política e religião tá muito presente ali. Sim. De uma forma simbólica, de uma forma muito diferente que a nossa, e às vezes muito parecida, mas tá ali. Sim. Mas, voltando aí pra trilogia nova, né, que eu acho que é o que a gente realmente precisa falar, quando eu fui assistir a trilogia nova no cinema, que eu assisti o Despertar da Força, pra mim foi assim, maravilhoso. Eu achei que teve o fanservice da maneira certa, na medida correta, muito bem feito. E tudo que o J.J. Abrams fez pra esse filme, pra quem não sabe, o J.J. Abrams é o diretor, ele que foi convidado pela Disney para trazer o Star Wars para essa nova geração, né? Ele tinha feito um trabalho muito bem feito com Star Trek 1 e 2 aí em 2009, mais ou menos, 2012. E aí a Disney pensou, vamos pegar esse cara para cuidar da franquia Star Wars pra gente. Até porque ele é um nerd, ele é fã também da saga, Sim, né? muito fã de Star Wars, J.J. Abrams. Então assim, ele fez um trabalho muito bem feito ali na idealização do Despertar da Força. Muita gente ficou reclamando que era uma repetição do episódio 4, mas eu acho que ele pega elementos do episódio 4 e se apropria deles de maneira muito respeitosa e traz novos personagens que, assim, são excelentes. São personagens muito bons. Muito carismáticos, né? E atores muito bons também. Os personagens são bons, atores. O trio principal, o Finn, o Poe e a Rey, eles têm uma química entre eles, assim, que... Por mais que aí o pessoal que é muito fã de Star Wars vai brigar comigo, né? Vai bater na gente. Mas assim, se você for assistir Star Wars de novo, aqueles filmes da década de 70, pra mim são a trilogia perfeita são aqueles filmes. Mas se você for pegar a Carrie Fisher atuando, o Mark Hamill atuando, você fala, socorro, porque assim, eles são muito ruins. Você consegue entender, eles vão melhorando no decorrer dos filmes. Sim. Mas assim, a dinâmica que existe entre o Harrison Ford, a Carrie Fisher e o Mark Hamill funciona, porque a gente compra aquela ideia, mas você vê que melhora no decorrer dos 3 filmes, mas assim, eles estão muito longe, tirando o Harrison Ford, né? Eles estão, os dois ali, protagonistas, seria a Leia e o Luke, muito longe da qualidade de atuação que entrega esse novo trio, né? Então, assim, não tô nem querendo fazer comparação de quem é melhor ou quem é pior. Eu só tô falando assim pra gente não ficar com esse olhar preconceituoso com uma nova trilogia, né? Com uma nova história que tá por vir. Sim. Às vezes a gente fica com aquele olhar muito preconceituoso, vai mexer no que eu gosto, tá mudando. Ou idolatra o que é antigo e acha que foi perfeito o que foi antigo, né? Sim, sendo que não foi. Às vezes precisa reassistir e ver, poxa, não foi tão perfeito assim. Sim, não que seja ruim, muito pelo contrário. Não é ruim, mas você tem que tomar cuidado pra não idolatrar e às vezes criticar o que tá acontecendo agora, que é a mesma coisa que aconteceu no passado, né? Sim, exatamente. Então, assim, se você pega esses novos atores, eles estão muito bem. Eu acho que eles entregam o que precisam entregar. A Rey tá maravilhosa. O Kylo Ren também entrega muito bem. Eu, quando assisti a primeira vez o Despertar da Força, fiquei muito incomodado com o Kylo Ren pelo fato dele ser chiliquento, ele ficar quebrando as coisas. Mas quando você começa a entender o arco do personagem, quem ele é, você fala, poxa,
Olha que coisa bem feita. Sim. E como que ele pendeu pro lado negro da força, né? Sim. Você entende que, na verdade, ele não é um Darth Vader, né? Ele Sim. tá em formação ainda, Exatamente. Né? Porque quando a gente conhece o Darth Vader na franquia antiga, ele já era o Darth Vader. Ele já tá formado ali, o vilão, a figura dele já está ali pronta já. Sim, pronta pra fazer exatamente. o mal, pronto pra fazer tudo aquilo que ele já tem planejado. Sim. E o Kylo Ren não, ele tá em eterno conflito ali. Sim. Embora o Darth Vader tenha um conflito ali que a gente entende no final dos filmes, né? Sim. Mas é muito mais forte no Kylo Ren, né? Sim, o Kylo Ren, ele é puro conflito, né? Ele tá todo momento conflituando entre fazer o certo e fazer o errado, e o que é certo e o que é errado. Ele não quer ser Jedi, ele queria ser Jedi, mas depois ele não quer mais. Sim. Aí ele quer ser um Sith, mas ele vê que ser um Sith não é o que ele quer também. Na verdade, os personagens dessa nova saga são todos muito assim, né? Sim. Que é o que eu diria que tem de muito forte de cunho religioso aí, e de ético, né? Porque o Finn é assim também, ele era um Stormtrooper, mas de repente ele tem um estalo e ele fala, poxa, mas eu não posso matar essas pessoas, né? Ele não mata, ele não fala isso, mas você percebe que ele pensou isso, né? Porque ele não atira nelas. Sim. Na primeira missão dele. E a Rey tem muito isso também, né? Essa questão de, poxa, pra que lado que eu vou, qual que é o lado certo, qual que não é o lado certo. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que é bem essa questão da fé, né? Sim. Se eu acredito ou não acredito, se o que eu tô acreditando é o correto ou não é. E o Paul também tem o arco dele, que é muito interessante. O Paul é um personagem muito bom. Então, os três funcionam muito bem. Então, aquilo que foi feito no Despertar da Força, pra mim, acho que pro Victor é a mesma coisa, né? Foi excelente. Não tenho do que reclamar. Eu acho que ele entregou o que poderia ser entregue naquele momento. Sim. Pensando que você tem fãs muito xiitas que exigem o esmero e tem que exigir mesmo o cuidado, tem que exigir que seja bem feito, a gente tem que cobrar isso. Então tem que tomar cuidado para não ser ofensivo. Mas cobrar, você pode cobrar para que você tenha o melhor produto em mãos, né? E quando você assiste o Despertar da Força, ele entrega bem. Acho que o J.J. Abrams fez um excelente trabalho. Foi tudo na medida ali, né? Sim. Aí quando você olha pro segundo filme dessa nova trilogia, que seria o episódio 8, que foi dirigido pelo Rian Johnson, você já vê uma outra história totalmente diferente. E esse filme foi extremamente divisivo para os fãs da saga, né? Porque ele quebra com muita coisa, existe uma quebra de expectativa gigantesca. Eu, particularmente, amei o segundo filme também. Eu gostei muito, eu gostei do que o Rian Johnson fez com os personagens. Eu gostei dele ter separado eles. Eu gostei que cada um teve a sua jornada individual. Sim. E principalmente o fato da jornada ter dado errado. Porque você vê a jornada do Finn com aquela menina que eu esqueci o nome dela, não lembro agora. A japonesinha, a asiática lá. Eu esqueci o nome dela. Ela Sim. outra atriz que acho que fez um bom papel. O papel dela talvez não seja o melhor. Mas o pessoal, ela sofreu muito hate na internet, a própria atriz. Aí que você olha para os fãs, são machistas e fala, gente, não precisa disso, A né? Rose, né? É a Rose, isso, A a Rose. Você não precisa disso, sabe? Você pode criticar a personagem, mas criticar a atriz, atacar a atriz com grosserias já é outro ponto que não cabe. Esse é o ponto que a gente fala, poxa, eu amo ser nerd, mas eu tenho vergonha desse tipo de nerd que faz isso. Sim, tenho vergonha desse tipo de nerd que faz isso. E a história... Extrapola, né, a questão do respeito, Sim. enfim, pra num lugar onde a gente não vai chegar. a gente não pretende falar sobre isso aqui. Mas todo o arco deles indo, novamente, spoiler, né? Que eles vão lá atrás do Unlocker, do cara que vai conseguir desbloquear o acesso lá que eles precisavam para poder desativar o escudo lá para acessar a nave do mal. Aí faz todo aquele arco, eles vão até aquele cassino, passa por tudo aquilo. Sim. Chega a ser até um pouco chato, mas é essencial pro personagem. Nós, enquanto seres humanos, quantas vezes a gente de repente começa num emprego novo, acredita que aquele emprego vai ser ideal pra gente, você começa a se destacar, você começa a fazer um monte de coisa, de repente começa a dar tudo errado e você fala, o que aconteceu? Aonde eu errei? E a vida Onde a vida errou comigo? E as coisas acontecem dessa maneira, a vida é assim. A vida são jornadas, né? Faz parte do Star Wars, né? E eu acho que faz parte da vida, né? Às vezes você faz coisas, uma jornada muito grande, e isso que você falou é bacana, de ter dado errado, porque às vezes você faz uma coisa, Sim. você despende de um esforço muito grande na sua vida, e às vezes as coisas não dão certo, e às vezes você faz coisas que parecem ser as mesmas, mas no fim não são as mesmas, porque o tempo passou já, né? Sim. É que a gente projeta as coisas que aconteceram antes. Isso. Mas, olhando ainda no segundo filme, ali nos Últimos Jedi, que você tem todo aquele arco que dá em nada, mas dá em maturidade, em crescimento de personagem, né? Dá estofo pro personagem para ele ser quem ele é. Aquela virada lá que a Almirante Holdo, na verdade, estava fazendo a coisa certa, ela era do bem. Sim. E, enfim, tem um monte de coisa que a gente até pretende falar individualmente sobre esses três filmes, né? É que a gente quis dar um overview sobre tudo Star Wars, só pra gente poder falar realmente do terceiro episódio. E uma coisa que o pessoal, muita gente odiou no segundo filme, foi essa questão do filme ser muito diferente, então um filme que
causou uma divisão ali na Disney, Sim. no público. E aquela, deixa eu fazer um parênteses, aquela cena da luta na Sala Vermelha e na Sala do Snoke, eu amo aquela cena. Quando eu assisti eu passei mal, toda vez que eu assisto eu acho mal. Tem gente que fala que é super mal coreografada, que eles deveriam ter usado a força, que não usou a força. Enfim. Confesso que assim, eu fiquei sentindo falta de alguma coisa, mas realmente mal coreografada não foi, porque Não a gente foi. reviu a cena e a gente falou, tá bem feita a cena, mas Sim. falta alguma coisa pra mim também. Eu confesso que falta alguma coisa, eu não sei explicar o que, mas falta. Mas a cena é boa, a cena é bacana. E Não falta nada naquela o que o povo cena. reclamou muito foi do Luke, né? Quando a Rey encontra o Luke já ter desistido de ser um Jedi Sim. e de repente salvar a resistência, né? Salvar a galáxia. Faz sentido realmente, né? Todo o arco do Luke, tudo que ele passou. Quando você entende tudo que ele passou, quando você entende toda a história dele, quando você entende o porquê que ele se isolou, e aí é muito parecido com o Yoda, né? Muito parecido com qualquer história de mestre. Sim. E eu acho que faz sentido, né? Faz. Ele não precisa continuar a mesma pessoa sempre, né? A gente não conhece a jornada do Luke, né? Toda. A gente conhece ela, a gente Foi sabe mostrado. o que foi mostrado, mas a gente não sabe todos os sentimentos que ele passou pra ele ter chegado naquele ponto e pensado assim, não vale mais a pena me meter. E ainda com base no que foi mostrado, é coerente com o personagem que aconteceu com o Luke no segundo filme. Eu não tenho do que reclamar. Eu acho que tem algumas coisas que eu não faria no segundo filme como Sim. diretor, mas eu não tipo sou. ele bebendo leite dos animais. Ah, deixa ele beber leitinho lá. Não, aquela vaca não engula, aquela vaca de Não é uma dinossauro. vaca. Ah, uma vaca de dinossauro. Ele bebendo leitinho dela e limpando o bigodinho. A gente precisa ir pra polêmica agora. Hilário aquilo. A gente precisa ir pra polêmica. Vamos para o terceiro filme, que é o que tá no cinema agora em cartaz, que é Ascensão Skywalker. Não esqueçam de clicar no sininho, dar o like, por favor, isso ajuda a Curte, gente. compartilha, comenta também aí se você concorda com a gente, o que